No livro bíblico de Ester, encontramos um relato emocionante de como Jeová usou uma mulher de fé para salvar o povo judeu das garras de opositores assassinos. Os judeus eram súditos do rei persa Assuero, e eles estavam espalhados em todo o território do Império Persa. Alguns milhares dentre eles já tinham retornado para Jerusalém com autorização imperial para reconstruir a cidade. Uma judia, Ester, foi escolhida para ser a rainha, esposa do rei Assuero. Assim, parecia que tudo ia bem com o povo judeu. Até que em um determinado momento, o rei Assuero apoiou Amã, seu primeiro-ministro, na emissão de um decreto que visava exterminar os judeus. Parece que Assuero confiava muito no seu primeiro-ministro e confiava cegamente. E agora, alguém precisava falar com o rei, a fim de tentar reverter essa decisão e salvar o povo judeu do genocídio. Mordecai, um judeu exilado e que servia na corte, enviou uma mensagem para sua prima, Ester, a rainha, para que ela intercedesse em favor do seu povo. Mas mesmo para Ester não era fácil fazer isso. Vejam a resposta que ela deu. Abram, por favor, suas Bíblias em Ester, capítulo 4, versículo 11. Ester 4, 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que se algum homem ou mulher se apresentar ao rei no pátio interno sem ter sido convocado, há uma só lei que se aplica. A pessoa deve ser morta. Ela só continuará viva se o rei lhe estender o cetro de ouro. E já faz 30 dias que não sou convocada à presença do rei. Então Ester estava com medo. E não só por causa dessa lei em que determinava que quem comparecesse perante o rei sem ser convocado seria morto, mas também porque ela conhecia a fama do seu marido. Assuero é muitas vezes descrito como sendo Xerxes I, que os historiadores o descrevem como um rei temperamental e violento. Então, só para terem uma ideia, durante uma campanha militar, uma ponte foi destruída numa tempestade. E o que esse rei fez? Mandou decapitar todos os engenheiros que projetaram aquela ponte. Também um pai, durante essa mesma campanha, pediu que o seu filho fosse eximido do exército. E esse rei manda executar o jovem e colocar o seu cadáver em praça pública, para que isso servisse de lição. Bem, então deu para ver que não era um rei acostumado a demonstrar misericórdia. Assim, Ester conhecia a fama de seu marido, e ela tinha certa razão de estar com medo. Mas notem o que Mordecai fez para fortalecer a fé de Ester. Aqui mesmo em Ester 4, no versículo 14. Ele mandou essa mensagem para ela. Se você ficar calada agora, o alívio e o livramento para os judeus virão de outra parte. Mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Notem, Mordecai tinha uma forte fé. Ele sabia que a mão de Jeová estava controlando os assuntos. Até ele citou aqui, lembrou Ester de que não era à toa que ela havia se tornado rainha, assumido essa posição. Quem sabe, realmente não foi para uma ocasião como essas que ela seria usada por Jeová para salvar o seu povo. Mas e Ester, será que ela tinha uma forte fé? Sim, e isso é comprovado aqui nos versículos 15 e 16. Então, Ester 4, 15 e 16. Então Ester mandou responder a Mordecai: Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, dia e noite, e eu e as minhas criadas também jejuaremos. Eu me apresentarei ao rei, apesar de isso ser contra a lei, e se eu tiver de morrer, morrerei. Ester agora estava disposta a dar a sua vida a favor de seu povo. E ela foi avante. Podemos imaginar quantas orações, ensaios do que falar com o rei, ou preparativos de como se apresentar diante do rei, a roupa que ela usou, como ela se arrumou, tudo isso ela se preparou bem antes de se dirigir ao rei. Mas quando ela apareceu, o rei deve ter ficado bem surpreso. Mas, felizmente, ele lhe estendeu o cetro, mostrando assim misericórdia. Que alívio, não é mesmo? Mas ainda faltava ela fazer o pedido. E embora Ester estivesse aflita, ansiosa para falar, ela esperou o momento certo de fazer isso. Ela sabia que lá, naquele momento, não deveria falar. Assim, no dia seguinte, durante um banquete, Ester revela ao rei a conspiração de Amã
contra o povo judeu. Essa conspiração resultaria na morte dela e de todo o povo judeu. Quando Assuero ouviu isso, ele ficou furioso, porque ele percebeu que foi manipulado pelo seu primeiro-ministro para tomar uma decisão em que executar sua própria rainha. Assim, ele mandou executar Amã e toma medidas para salvar a sua esposa e também todos os judeus. Ester exerceu fé, e por isso ela e o povo de Deus sobreviveram. E como é que nós podemos imitar a fé de Ester? Vamos ver a resposta na Bíblia? O Salmo 119, 46 nos responde. Por favor, Salmo 119, versículo 46. Vou falar sobre as tuas advertências diante de reis, e não ficarei envergonhado. Falar diante de reis. Isso é o que alguns de nossos irmãos precisam fazer. Alguns dentre nós precisam falar com autoridades do governo para poder defender nossos irmãos, talvez de acusações falsas. E eles não se envergonham nessas ocasiões de se identificar como testemunhas de Jeová e de usarem a Bíblia para fazerem a sua defesa. Bem, mas esses são só alguns. Mas muitos dentre nós temos a oportunidade de defender a reputação de Jeová e de nossos irmãos quando falam mal deles. Pode ser que estejam falando de um de nossos irmãos na escola, ou no trabalho, ou os nossos vizinhos ou parentes. Então essa é uma oportunidade que temos para defender nossos irmãos. Nessas ocasiões precisamos imitar a fé de Ester e não nos envergonhar de nos identificar como testemunhas de Jeová e falar a verdade. Mas aqui vai um alerta. Quando nós ficamos sabendo que alguém publicou algo negativo sobre nossos irmãos na internet, não devemos postar comentários em resposta. Em 2 Timóteo 2,23 diz: rejeite debates tolos e sem sentido, pois você sabe que eles geram brigas. Na verdade, quem posta esses comentários, esses artigos, são pessoas que querem brigar, eles não querem aprender a verdade. Então não compensa nós ficarmos debatendo com essas pessoas, isso não leva a nada. Em especial os jovens na escola precisam imitar a fé de Ester. Vez por outra, vocês jovens se confrontam com comentários negativos a respeito de nossas crenças ou de um colega de classe que também é testemunha de Jeová. Talvez alguns zombem dele por causa de seu comportamento cristão, ou porque o viram participando na pregação, ou viram ele dando testemunho para algum outro colega de escola. Como que nós podemos defender nossos irmãos em situações assim? Lembram como Ester fez isso? Ela se preparou muito bem. Mas não só o que ela ia falar, mas também como ia fazer isso. E ela também levou em conta que deveria falar com respeito. Afinal, ela estava se dirigindo à maior autoridade humana da época. Assim, ela tinha que saber bem como falar, se preparar bem nesse sentido. Então, nesse aspecto, vocês, jovens, também podem imitar a fé de Ester. E como vocês fazem isso? Vamos ver aqui em 1 Pedro 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 15. Mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Notem essa expressão, sempre prontos para fazer uma defesa. Então isso mostra que vocês, todos nós, precisamos nos preparar quando vamos defender nossos irmãos e o nome de Jeová. Assim, jovens, uma sugestão. Peçam aos seus pais que ensaiem com vocês durante a noite de adoração em família como vocês podem responder a perguntas que são levantadas na escola ou situações que surgem. Por exemplo, alguns jovens podem lhe perguntar: olha, por que vocês não aceitam transfusões de sangue? Por que vocês não comemoram Natal? Por que não comemoram aniversário? Por que não participam na política? Bem, podemos nos preparar de antemão com os argumentos para responder essas perguntas. E a noite de adoração em família pode ser usada para treinar vocês nisso. Inclusive, boa matéria sobre isso pode ser encontrada no site jw.org, na seção Quem Somos? Perguntas Frequentes. Então, jovens podem usar essa matéria com a ajuda de seus pais. Mas lembrem que aqui no texto diz a forma como temos que falar quando apresentamos a matéria que preparamos. Diz que devemos falar com brandura e profundo respeito, assim como Ester fez quando foi falar com Assuero. Entender que o nosso objetivo, ao transmitir a verdade para os nossos colegas, não é atacá-los.
O nosso objetivo é atraí-los para a verdade e também defender os nossos irmãos de acusações falsas. Lembrem-se, jovens, de que o bom testemunho que vocês dão na escola pode até não convencer os seus colegas ou os professores, mas com certeza vai encorajar muito os seus irmãos, em especial aqueles que você está defendendo. Em Eclesiastes 3, versículos 1 e 7, diz que há um tempo para falar e um tempo para ficar calado. Bem, Esther esperou o melhor momento e oportunidade para falar. Então vocês jovens também podem fazer o mesmo. Vocês não precisam sair pregando na escola, de colega em colega, assim como vocês estão habituados a fazer de casa em casa. Mas vocês podem aproveitar todas as oportunidades para dar um bom testemunho. Por exemplo, um assunto considerado em classe ou um trabalho de escola pode lhes dar a oportunidade de falar de uma matéria bíblica. Também pode ser que um colega pergunte por que vocês não participam em certas atividades. Também no início do ano letivo, alguns jovens tomaram a decisão de dizer aos seus professores que são testemunhas de Jeová e deixaram com eles publicações que explicam nossas crenças. Outros têm o hábito de deixar publicações em cima da carteira, para que isso atraia a atenção de alguns jovens e eles façam perguntas, isso dando oportunidade para eles fazerem um bom testemunho. Bem, os princípios que nós aprendemos aqui do exemplo de fé de Esther se aplicam não apenas aos jovens na escola, mas a todos nós, todos os irmãos que precisam defender a reputação de Jeová e de seu povo. Bem, mas parece difícil nós fazermos essa defesa diante de pessoas que talvez tenham um certo preconceito? Bem, difícil é. Nós vimos como Esther teve que fazer muitas orações, súplicas, para que ela pudesse fazer isso, se preparar bem para isso. Mas a oração, a súplica é importantíssimo para que nós possamos dar esse bom testemunho. Jeová com certeza pode nos ajudar, nos dar uma força além do normal para que a gente dê testemunho em todas as oportunidades. Vejam nas entrevistas a seguir como Jeová faz isso, como ele dá coragem àqueles que precisam defender a verdade e nossos irmãos leais. Nós vamos entrevistar a irmã Raquel Franzini e o irmão Laércio Ninelli. Ambos servem em Betel e foram designados em épocas diferentes para defender nossos irmãos diante de tribunais e autoridades. Então nós vamos começar primeiro falando com a irmã Raquel. Então, irmã Raquel, que oportunidade a irmã teve de defender a verdade? Foi em um processo criminal em que eu atuei como advogada de um casal que foi injustamente acusado do homicídio da filha menor de idade por não terem dado consentimento à transfusão de sangue nela. E como a sua fé a ajudou a falar com coragem nessa ocasião? Em certo momento do processo, foi preciso apresentar uma defesa oral perante o tribunal. Não era uma situação fácil, porque havia muito preconceito por parte das autoridades e da mídia naquela época. Além disso, tenho muita dificuldade em falar em público, eu fico muito nervosa. Até para fazer uma parte na reunião não é algo tão simples para mim. Então, imagina como eu me senti naquele momento. Mas lembrar como Jeová ajudou os servos dele no passado, que, assim como eu, não se sentiam aptos para falar com autoridades, e ter fé que Jeová não muda, ele faria o mesmo comigo, me ajudou a ter coragem naquele dia. Daí, quando o tribunal me chamou para fazer a defesa, eu fiz uma oração bem curtinha e disse para Jeová: agora está em suas mãos, me ajuda. E o que a irmã disse? E qual foi o resultado? Com a ajuda de Jeová, fiquei calma e foi possível esclarecer alguns aspectos importantes do processo. Por exemplo, que os pais não impediram que a filha recebesse tratamento médico. Eles apenas tinham escolhido um tipo de tratamento que não envolvia transfusão. Também foi possível esclarecer que o falecimento da filha se deu em razão da gravidade da doença dela e não pela falta de transfusão. E o resultado? Depois de alguns anos, os pais finalmente foram absolvidos. E pessoalmente, eu me senti recompensada, porque eu vi Jeová me ajudando a ter calma para poder explicar nossa posição sobre tratamento médico. Então, eu percebi que as minhas limitações não são um problema para Jeová. Se eu tiver que falar, ele vai me ajudar. É encorajador ver como Jeová lhe deu a coragem necessária para dar um bom testemunho e defender nossos irmãos. Então, muito obrigado, irmã Raquel, por compartilhar sua experiência conosco. Agora vamos falar com o irmão Laércio. Irmão Laércio, que oportunidade o irmão teve de defender a verdade?
Como o irmão sabe, aqui no Brasil, nossos irmãos ainda enfrentam muita dificuldade para conseguir tratamento de saúde sem transfusão de sangue. E algum tempo atrás, chegou ao nosso conhecimento que um processo judicial envolvendo a questão do sangue havia chegado ao Supremo Tribunal Federal para ser julgado. E naquela ocasião, eu fui um dos 3 irmãos designados por Betel para ter uma audiência com o ministro, que é o relator do caso na Suprema Corte. E como é que a fé do irmão o ajudou a falar com coragem nessa ocasião? Bem, numa audiência como essa, nós não temos muito controle sobre o que pode acontecer. Então nós sabíamos que estávamos totalmente nas mãos de Jeová. E eu me lembro que na noite anterior à audiência eu perdi o sono, estava ansioso. Então eu aproveitei para orar a Jeová durante horas naquela noite, pedindo para que Jeová nos ajudasse a ser bem-sucedidos. E na manhã seguinte, os outros irmãos e eu fizemos várias sessões de ensaio, de treinamento daquilo que nós íamos dizer, e nós começávamos e terminávamos cada sessão de ensaio com oração a Jeová. E então nos dirigimos lá para o tribunal. E o que o irmão disse? E qual foi o resultado? Assim que nós entramos no gabinete do ministro, a primeira pergunta que ele nos fez foi qual é a base do nosso entendimento sobre a santidade do sangue. Naquele momento nós tivemos a oportunidade de mostrar para ele na Bíblia o texto de Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Então nós demos a Bíblia para ele, ele leu os versículos e disse, aqui diz para se abster de sangue. Nós explicamos para ele que para cada testemunha de Jeová, aquela ordem bíblica é algo muito importante. E em relação ao processo, nós conseguimos esclarecer que, na verdade, as testemunhas de Jeová não desejam receber um tratamento privilegiado, diferenciado, mas que todas as técnicas e medicamentos usados no tratamento sem sangue já estão previstos na lei para todos os cidadãos. Ele disse que aquilo era uma novidade para ele e que ele iria levar aquela informação em conta no julgamento. Então nós saímos de lá com a sensação de que com a ajuda de Jeová foi possível dar um bom testemunho para aquela autoridade. E agora nós continuamos orando para que Jeová abençoe o resultado final desse caso, que ainda vai ser julgado pela Suprema Corte. Muito obrigado, irmão Laércio, por nos contar essa encorajadora experiência. Vimos que foi dado um bom testemunho para uma autoridade destacada visando defender nossa posição bíblica sobre o uso do sangue. E perder o sono, fazer orações, com certeza ajudou bastante o irmão a cumprir com essa designação. Esther exerceu fé quando agiu com coragem. Hoje, nós precisamos de coragem para defender nossos irmãos leais quando falam mal deles. E nem sempre aqueles a quem tentamos esclarecer os fatos vão ter uma reação positiva. Mas assim como Esther, precisamos exercer fé, o que inclui orar, nos preparar e criar oportunidades para dar testemunho. E quando fazemos isso, estamos defendendo a reputação de Jeová e de nossos irmãos leais. Também a nossa fé melhora quando ela é exercida dessa forma. Em 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, faz uma ilustração. Lá compara a fé provada, com o ouro refinado. Então, a qualidade do ouro melhora ao ser refinado pelo fogo. Da mesma forma, a qualidade da nossa fé melhora quando nós passamos por provações. Assim, não vamos fugir das provações como que nos poupando de reações negativas de algumas pessoas. Quando pregamos com coragem e defendemos nossos irmãos, sentimos o apoio de Jeová e isso melhora a qualidade da nossa fé. Se exercermos fé agora, estaremos preparados para enfrentar muita oposição no futuro durante a grande tribulação e assim ficaremos sempre ao lado de Jeová e de nossos irmãos leais.